e nós conseguimos retirar todo o resíduo que fugiu assim, da embarcação. Existe lá algumas 70 toneladas de resíduo ainda, de óleo da embarcação, que nós já estamos na tratativa, através do gabinete de crise montado na Capitania dos Portos, com vários atores, efetivamente, com órgãos, efetivamente, o próprio Copan, através do Paulo Lustosa presente também, e nós estamos já fazendo um tratamento para dar a resposta também imediata em relação a tirar o potencial de risco que seria esse óleo, para evitar um possível derramamento de maior grandeza. Então, assim, a gente, dentro da nossa perspectiva, fizemos o que é possível. Agradeço os esclarecimentos, né, à população e àqueles que estão nos ouvindo nesse momento para ficar mais tranquilo, né, com relação ao que aconteceu. E eu queria só justificar aqui a ausência do Zé Luiz, que é o presidente do Conselho, diretor da ARCE, que justifica aqui sua ausência por, ao mesmo tempo, ter outro compromisso nesse mesmo horário. E queria só registrar aqui a presença, né, do Curtis François, do IBAMA, não é isso? Isso. A gente agradece aí a Antônio Carlos de Sá Brandão, do Sindiágua Sobral, o Maurício Jorge, do Sindiágua Juazeiro do Norte, Nelson Neiva Figueiredo, que é engenheiro da COGÉ, o Valmir Severino Magalhães, que é da Ematerce, o Rush de Castro Sá, diretor do Museu, né, Natural do Mangue, também esteve aqui presente, a Leda Maria, que é da FEAR, Federação de Entidades de Área de Risco de Fortaleza, o Valdécio Branco, que é assessor jurídico do Banco Palmas, o André Souza, servidor público do Observatório da Violência, a gente agradece, o Hernande Gadelha, que é funcionário público da UFC, também está aqui presente, Silvio Luiz Souza Hollenberg, que é aluno de Engenharia Ambiental da UFC, Daniela Valente, essa batalhadora do meio ambiente, que foi secretária do meio ambiente também, e que muito contribuiu na gestão, né? Hoje ela é auditora, está na PGM, mas com certeza é uma das militantes do meio ambiente. Samuel Vitor, que é coordenador de projetos da Associação Caatinga, está aqui presente também. E o Adamil Sena, que é da COGÉ, que está aí também participando da nossa audiência. E aí se inscreveram para o debate aqui o André Souza. Ele ainda se encontra, André? Oi, André. Você é o primeiro inscrito aqui para o debate. Ainda boa tarde. Vamos compartilhar os 3 minutos, tá, André? Porque não, aí o senador está cheio de perguntas. Eu preciso de 30 segundos só. Tá bom. Primeiro, boa tarde a todas e a todos. Eu queria aqui parabenizar a deputada, dizer que o povo de Fortaleza e o povo do Ceará está muito satisfeito pelo seu desempenho parlamentar e a gente reconhece na sua pessoa o verdadeiro papel de um parlamentar que está a serviço do povo. Aproveitando, estendo essa parabenização ao senador que nos prestigia hoje aqui, né, e traz essa grande contribuição para discutir as questões ambientais. E aí, o meu questionamento aqui, que na verdade não é um questionamento, é um apelo para que o senador, nas suas palavras finais, ele possa contemplar o nosso povo de Fortaleza e o nosso povo do Ceará, que é de dizer o seguinte: senador, muito se discute nas questões ambientais e nós fomos hoje e nos sentimos contemplados com as mais diversas falas e representações que aqui tivemos, de todos os colegas, dos mais diversos órgãos, mas o nosso povo, o povo de Fortaleza, aquele jovem que conversou comigo lá no Janguruçu na semana passada, aquele jovem que conversou com a gente lá na Barra do Ceará na semana passada, ele se pergunta muito assim: e o que é mesmo que eu, enquanto cidadão, posso fazer para contribuir com as questões ambientais e para contribuir com essa discussão de sustentabilidade, para contribuir com essa preservação do meio ambiente e da natureza? E aí, como é que essa linguagem chega para essa população? Como é que essa linguagem chega para essa juventude, que muitas vezes a gente fala em sustentabilidade e esse povo nem sabe se consegue se sustentar, porque muitas vezes nem participa da ceia, né, da distribuição econômica e desses movimentos diversos. Então, esse é o meu apelo para que o senador, na sua linguagem mais popular, na sua linguagem mais dinâmica, com a sua experiência de vida, possa estar contemplando o povo da nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigada, André. E aí já chamamos o Valmir Severo para... Também está inscrito aqui, que é engenheiro agrônomo. Ah, o Valmir saiu, então vamos para o... É Mauro Souza. Isso, o Mauro já sempre acompanha aqui, né, o debate. Ele tem uma atuação, ele é taxista aqui em Fortaleza, mas faz grandes discussões, né, em todos os temas de mais relevância, né? Já tem participado de outras vezes, né? Ele escuta direto a rádio FM Assembleia e, por conta disso, ele sabe simultaneamente o que é que está acontecendo na Assembleia. E aí, quando ele tem condições de participar dessas audiências, eu acho que ele vem a quase todas, né? Quando é possível. Boa tarde a todos os seres humanos. A frase do dia é: enquanto o bicho-homem tiver na sua mente a ganância e o poder e nos olhos o cifrão, a humanidade está afadada à extinção. Certo? Eu sou, pegando aqui o gancho da deputada, eu sou político há 42 anos, mas é clandestino. Viu? O único registro que eu tenho no TRE é só de eleitor mesmo, mas eu prefiro dessa forma. Bom, eu vou ler aqui a matéria que eu preparei hoje de manhã. Cordéis de Mauro Souza, as famosas sacolas plásticas. Olá, minha gente bondosa. Assim que fomos criadas, ficamos logo famosas. A proposta era guardar pão, batata e cajá. Tudo, também carregar tudo que imaginar. Surgimos com força total para extinguir papel e embrulho, tornando essa embalagem um monte de entulho. No início fomos poucas, conforme a população, mas a mesma foi crescendo e crescemos também de montão. Servimos a todos os homens de bom e mau coração. Uns nos usam para o bem, outros para a má ação. Pessoas mal educadas nos soltam ao vento que nos levam aos mares, matas e calçada, muito constantemente de forma desordenada, tornando a natureza muitas vezes degradada. Desde a nossa invenção, conosco também surgiram outros tipos de sacola com muito mais estilo. Produto esse 1000 vezes mais resistente. São sacos para açúcar, arroz, feijão e detergente. E para nossa surpresa e admiração, até para controlar a produção de gente. Com o tempo surgiram vários termos e mecanismos. Foi colocado em voga um tal de capitalismo. Ô bichinho danado, que com seu mal arretado nos levaram ao abismo. Depois de tanto servirmos a toda a humanidade, a ganância dos capitalistas quer nos extinguir de verdade, pois na ânsia de mais lucro, dizem que doravante somos as vilãs que só sujam a cidade. Se isso fosse verídico, não haveria tanta indústria de saco para lixo, onde muitas vezes seus donos são os políticos, que só pensam em se dar bem para seus próprios benefícios. E para fechar a questão, está mais que comprovado que a preocupação não é com o meio ambiente que está ameaçado, mas sim com suas finanças, que alimentam sua ganância e deixam o bicho-homem preocupado. Só para concluir, eu estive na Rio+20, antecipadamente, estive lá em maio, tirei foto lá na praça, onde tinha os cartazes, e depois voltei, né, para participar efetivamente no meu Facebook, né, lá de dentro do meu quarto. Né. Então, eu tive que apelar para as mazelas da África, colocando aquelas crianças lá que estavam só o couro e o osso para sensibilizar os participantes da Rio+20, mas não teve muito êxito não, certo? Eu assisti hoje uma audiência pública no Senado, e muito interessante, sobre os animais marítimos, né? Então, o senhor falou aí do pré-sal. O pré-sal não só vai ajudar a poluir o meio ambiente, como também ele vai mexer nos corais, né? Ele vai mexer em toda a cadeia marítima. Então, existe uma máfia asiática que chama de filling. É onde eles estão matando os golfinhos para servir de isca para tubarão, para retirar as barbatanas do tubarão
e depois eles soltam os tubarões vivos no mar. Então eles morrem lá por acaso, né? Teoricamente. Então a gente tem que combater essa máfia, certo? Então isso aí foi denunciado hoje no Senado, né? E a proposta da Rio Mais 20 não contemplou a parte marítima, que era onde teria que ser feito um santuário para as baleias, por exemplo, né? Isso aí não foi colocado para ver se melhorava a situação. Outra coisa, só para concluir, sobre o senhor é da Regional 2, não? Não é mais. Então, eu queria só fazer aqui, tipo, não sei nem se seria uma denúncia. Eu assisti uma audiência, assisti uma sessão plenária aqui da própria Assembleia há alguns dias, né? Alguns dias, onde um deputado, que eu não vou citar o nome, ele disse claramente, eu estou passando isso porque foi dito na televisão, que a Regional 2, ela vende todo tipo de licença ambiental que você quiser e da forma que você quiser. Você pode usar até cartão de crédito, certo? Então, isso aí é uma denúncia muito séria. Eu tinha que vir aqui na Assembleia, na ouvidoria, para fazer essa denúncia formal, que eu quero que seja tomada providência. Se houve essa fala desse deputado, então que tem que ser feito isso, porque do jeito que a coisa está, como o cidadão aqui falou que Fortaleza está sendo degradada gradativamente, e se está acontecendo isso, então é uma coisa muito séria. Então isso aí eu acho que a minha contribuição é essa. Muito obrigado. Muito bem, senhor Mauro. Nós recebemos, inclusive, aqui nessa Assembleia, exatamente para fazer o encaminhamento necessário da investigação, né, e da apuração da veracidade dessas informações que foram colocadas pelo deputado, se não me engano, Carlos Mano Marques. E eu queria chamar a Magda, né, Magda, que você que representa aí o Conselho lá de Sabiaguaba, e, portanto, para trazer aqui sua reflexão e sua pergunta aqui à mesa. Bom fim de tarde a todos e a todas. Acho que esse bicho está desligado. E eu tô rouca. Mas pronto. Eu queria frisar algumas coisas que foram contempladas nas falas do senador, do professor, do nosso ex-secretário da Regional 2, né, da companheira, dizer a companheira ali, dos sindicatos engenheiros, que o C, né, deu lugar à questão do T, e é por isso que a gente está nessa perspectiva. E que o capital, né, ele tem várias roupas e ele tem uma inteligência própria. E hoje ele colocou a gente numa perspectiva de não sobrevivência. Vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar de gente, né? Porque o meio ambiente, a natureza, ela se reorganiza, se renova, se reinventa, né? Aí a gente vai escolher, ou vai dar lugar para as formigas dominarem o mundo, ou o pink ou o cérebro, né? Ou se nós, humanos, vamos querer continuar nessa perspectiva. Eu acho que o grande avanço, né, dessa discussão é a gente poder estar promovendo um espaço que foi anseiado pela sociedade civil na Rio 20, que é como é que, em tempos de globalização, a participação da sociedade civil é efetivada. Né, um parlamento que se predispõe a dialogar, né, deputada Eliane Novaes, o senador Convite, né, e várias instituições que estão sendo representadas aqui por vocês. Mas aí a sociedade civil, onde é que ela fica? Né? Eu acho que a gente teve um grande avanço, professor, com a questão da justiça ambiental, porque eu acho que foi a grande tomada, eu acho que a bola da vez foi essa crescência na perspectiva da sociedade civil, da briga pelo espaço, né? O companheiro Humberto falou aqui do estaleiro que ia ser construído no Titanzinho, no Serve Luz, e hoje a gente tem uma grande perspectiva de zoneamento ecológico econômico da nossa companheira, que ela falou mais cedo, em todo o estado do Ceará. A gente tem o perímetro irrigado, né, que planta só fruta ou só um tipo de hortaliça para mandar para fora, né, por isso o Porto do Pecém. Estou tentando contemplar de uma forma geral, mas o que é que fica aqui? Segurança alimentar, que era um dos pilares. Fica o rejeito, o que não presta, o que está ruim, né? E o restante, o bom, o maravilhoso, o inexorável, o inoxidável, vai para fora.
e aqui não fica quase nada. Mas quem sofre é a população que está lá na base, a comunidade ribeirinha, os pescadores. Hoje, a prefeitura, a gestão atual de Paracuru, está querendo levar o estaleiro, que ninguém quis aqui, lá para Paracuru, onde há uma comunidade pesqueira, é uma população que a gente poderia dizer que é residualmente oral, e uma população oral, né, em que ainda enxerga nos grandes latifundiários, nos políticos que foram pais e mães, que aqueles que ainda compram volta, estou fazendo um projeto de pesquisa agora na localidade para uma seleção agora para o seu lado Prodema, e eu estou conversando com as pessoas, eles dizem, não, fulano chega aqui e compra o voto. Foi R$60 o voto, naquela casa tinha 4, foi 120. Isso é... E aí chega de cima para baixo e a população tem que aceitar, tem que acatar, e é retirada, desalocada do seu local, né, onde não só sobrevive, mas que tem sua raiz cultural, tem sua raiz histórica, tem sua perspectiva antropológica, e isso a gente não acredita. Eu acho que a gente não acredita no sentido da política macro, né? Mas as esferas micros, elas têm se organizado. A gente tem, o problema maior aqui são os eventos que a academia faz, aqui a gente discute, lá no laboratório da US, laboratório da Federal, alguns laboratórios da Unifal, o pessoal está fazendo um experimento maravilhoso. Tem energia solar em Tauá? Tem, mas vai ver o custo. Vai ver se as grandes concessionárias de energia permitem que eu pegue placa solar, instale lá na minha casa e mande, né, para onde ela deveria ir. Energia tem biodigestor, mas e aí? A produção disso, né? Aí a gente pega um modelo de desenvolvimento, senador, que é um modelo de desenvolvimento tardio, né? Historicamente, nós doamos praticamente de graça a matéria-prima, beneficiamos a grosso modo, para que eles sejam privilegiados. E o desenvolvimento sustentável, gente, deveria ser uma teia de novos paradigmas, e que não é. Na verdade, é a sobrevivência, já diz o Zygmunt Bauman, da modernidade líquida, a tentativa desesperada do capital se perpetuar. E isso precisa ser visto, né, e ser reencontrado. E eu acho que o nosso maior papel é dialogicidade, é conversar, né? Vocês políticos, nós, sociedade civil, e aproveitar o conhecimento da academia para poder criar uma rede, criar uma gama, né? E realmente efetivar do micro para o macro, ou ao contrário, né? Mas numa perspectiva holográfica e dialogada, que é isso que a gente precisa. Obrigada. Muito bem, Magda. A gente agradece aqui. Por último, a doutora Daniela, está inscrita? Já está se sentindo contemplada. Então, era a última inscrição, então, da Daniela. E agora, então, vamos trazer até a mesa e para o senador aí que foi interpelado, né, senador? E era importante aí fazer um resumo, né, de tudo aquilo que foi colocado, né, para essa mesa. Se é possível o senhor responder aí ao elenco de questionamentos aqui, tanto pela mesa como pelos participantes. Bem, riquíssimo debate. Realmente, nós percorremos todas as atividades humanas, todas as intervenções humanas nas nossas falas aqui. E a Nações Unidas promoveu essa conferência para discutir sobre desenvolvimento sustentável, combate à pobreza, um novo modelo de economia, que denomina de economia verde, que para eles tem uma definição que nós não concordamos, enfim. E o debate está centrado, deveria estar centrado sobre os impactos provocados pela ação humana no meio ambiente. Essa era a grande preocupação. No entanto, esbarrou numa outra atividade que é muito humana e que impediu que se produzisse um consenso ou um pacto que pudesse nortear o futuro da humanidade. Nós sabemos
que nós precisamos de uma governança global, mas que tenha um componente democrático, né? É uma necessidade a governança global. Nós estamos falando de porto. Tem uma questão trazida pelos nossos portos que não tem como controlar. É a famosa água de lastro. A água de lastro, para quem nunca entrou dentro de um navio, eu acho que aqui 90% nunca entrou dentro de navio, mas os navios vêm vazios e eles enchem de água lá no porto de Singapura, na Ásia. E eles trazem todas as doenças que tem por ali, bactérias, né, que estão dentro da água. Chega aqui, despeja no porto de Fortaleza. Depois enche em Fortaleza, leva para... e por aí vai. Então, as questões são globais, o clima é global, tudo é global. E nós esbarramos numa questão no documento final, que terminou um documento de nada, e eu concordo plenamente, é um documento de nada. Por quê? Por causa da resistência política, né? Os países ricos não só não compareceram, mas como orientaram toda a condução da conferência. E eles não querem, politicamente, não têm a menor vontade de operar qualquer mudança no que está aí. Então, o que nos leva a concluir que os problemas nossos são de ordem política. Não é verdade? Não são problemas de tecnologia, não há segredo. O problema é de vontade política. E nós aqui fomos colocadas várias questões falamos aqui em corrupção. Corrupção é uma coisa tão primária que a sociedade precisaria se livrar antes até de passar para outros temas, não é? Porque é uma questão de democracia. Veja, a contribuição, o Estado brasileiro, aquilo que eu falei, o Estado brasileiro foi feito por poucos. Essas instituições todas foram construídas por pouquíssimas pessoas, não é? E foi feita para poucos. Então, só que quem sustenta o Estado brasileiro somos todos nós. É o conjunto da sociedade brasileira que produz e canaliza suas energias para as mãos de poucos. Veja, hoje o Brasil é a 6ª economia do mundo. E a carga tributária que recai nas costas dos brasileiros é tão pesada quanto a carga tributária do Canadá e da Alemanha. Hoje, nós trabalhamos quase 5 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, só para pagar impostos. São 5 meses. E qual é o controle que o cidadão tem disso? E aí faria uma pergunta a vocês, porque eu estava vendo as generalizações. Vocês, os políticos, nós, a sociedade civil, como não tivesse um ponto de encontro entre nós. Se não tiver esse ponto de encontro, de interesses, se a política não for capaz de reproduzir a vontade coletiva e agir no sentido de melhorar a vida de todos, aí nós estamos perdidos, né? Repetir a história do nosso país. Mas o problema a minha pergunta é o seguinte: como separar o político decente, correto, ético, do ladrão, do bandido? É possível separar no modelo que nós temos hoje? Não. Aqui para nós. Eu vi várias pessoas falarem aqui da deputada Eliane, porque vocês têm um conhecimento muito próximo. Por isso, mas para quem está distante dela, como fazer? Porque eu não sei se aqui no estado do Ceará, mas no meu estado, foram presos dezenas de políticos lá, de empresários. Estão todos soltos e ricos. E aí, o padrão de avaliação dos desonestos é o mesmo para as pessoas decentes, honestas. Então, não tem como a gente separar. Então, isso é uma questão de sustentabilidade, não é?
Nós precisamos de sustentabilidade política para operar a transformação. Nós conhecemos a deputada Eliane. Porque nós convivemos com ela, vocês acompanham a vida legislativa, a vida parlamentar dela. Mas as pessoas no comum não têm essa... Ela discute política todos os dias, mas não faz o acompanhamento daqueles que têm o poder de decisão, não acompanham. E por que nós não temos um parâmetro para avaliar quem é correto de quem é desonesto? Porque há uma coisa no país que é congênita, chamada impunidade. Impunidade. O Brasil não pune. E aí, a impunidade gera a generalização. Então, todos os políticos são iguais. A impunidade que empurra para esse raciocínio. Claro, você vê o seguinte, aqui, talvez o Ceará seja diferente, né? Você deve ter aqui são todos honestos, não é? Ou aqui estão todos na cadeia, né? Os desonestos. Né? E não é verdade. Esse país tem o símbolo da impunidade e do escárnio do judiciário brasileiro, chamado Paulo Salim Maluf, deputado federal Paulo Salim Maluf. Deputado Paulo Salim Maluf, vocês sabem que o único lugar que ele pode viver com absoluta segurança, com absoluta tranquilidade, é no meio das suas vítimas, não é? É no Brasil. Como é que nós vamos transformar essa sociedade? Nós precisamos mudar o modelo de desenvolvimento, mudar a economia, mudar os interesses, mudar a cultura, não é? Se a gente não consegue evitar minimamente a apropriação primária da contribuição de todos. Eu acho que esse é um passo fundamental. Olha, eu fui gestor público e na minha gestão eu tinha uma característica. Eu tentei aproximar, e tento e continuo tentando, e trabalho para isso, aproximar o Estado do cidadão. Porque eu acho que sem isso, sem que haja uma confiança mútua, não há como você operar grandes transformações. É uma tarefa delicada e complexa. Acontece que, na evolução, na tecnologia, que pode ser usada tanto para favorecer a vida coletiva, como também para destruir a vida coletiva, foi criado um sistema de informática com a rede mundial de computadores. Isso aí tem um efeito importante, está tendo um efeito muito importante na nossa sociedade, e que aí entra o papel da sociedade civil, que ainda não se apropriou disso. Olha, hoje o governo federal e vários governos estaduais existem leis que obrigam a exposição em tempo real das contas públicas. Eu mesmo fui autor de uma lei e eu fiz isso desde a prefeitura de Macapá em 1989, eu fui prefeito. Eu coloquei um quadro negro na porta da prefeitura, enorme, não é? Com as receitas e as despesas detalhadas da prefeitura. Depois, quando surgiu a internet, eu coloquei as contas do Estado direto na internet e também o sistema de administração orçamentária e financeira. Fiz um link direto para a internet, todas as despesas apareciam em tempo real. Você empenhava uma despesa, ela ia direto para a internet. O problema é que a sociedade é tão descrente que eles duvidavam que aquela informação fosse verdadeira, e até hoje duvidam. Quem me acompanha no Twitter, eu discuto muito sobre transparência das contas públicas, e tem gente que duvida que as informações sejam verdadeiras. Tem gente que duvida. Hoje, eu aprovei uma lei no Senado, e depois na Câmara, e foi sancionada em 2009, chama-se Lei da Transparência, que tornou obrigatório todas as despesas e receitas públicas. O ano passado, o governo federal aprovou uma outra lei, que é a Lei de Acesso à Informação, que tem dois vieses. Um, que o cidadão pode requerer qualquer tipo de informação. Outro, que obriga os entes públicos a fazer o que a lei que eu fiz já previa.
Nesse momento, está um enorme debate. O governo federal já colocou na internet, já tem tudo. Né? Se a gente tivesse aqui uma internet ligada, era muito fácil de ver. Não é? E alguém que está em casa, que está nos... Você está com a internet, isso aqui é só abrir, por exemplo, na universidade... A sua é a UES, né? Eu já tive a oportunidade de estar no Twitter, não é? E numa sala de aula tinha uns alunos debatendo sobre transparência de contas públicas na Universidade Federal de Alagoas. E ele entrou comigo e eu entrei na universidade dele, entrei no site do Ministério da Educação, fui nas despesas da universidade dele e começamos a debater eles dentro da sala de aula, pelo Twitter. Então, essa é uma realidade que nós precisamos se apropriar dela. Isso foi conquistado no governo federal. Né? Agora vai todas as folhas de pagamento. Já está do governo federal, já está, do Supremo Tribunal Federal já está, do Conselho Nacional de Justiça também, e o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução para todos os tribunais de justiça dos estados colocarem as suas despesas na internet. A semana passada, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios colocou a folha de pagamento e apareceu funcionários ganhando acima de 100, de 150, até de 230 mil reais por mês, dinheiro dinheiro da contribuição de todos. Agora, será que no Ceará não tem disso, não? Hein? Acho impossível. Quase impossível que tenha professor, mas olha lá, hein? Vamos ver. Vamos primeiro ver. Vai vir do Ceará, vai vir das prefeituras, porque a lei obriga todos os entes públicos, e aí que eu acho que nós vamos operar um salto importante. Esse ano é de campanha eleitoral. É ano de campanha eleitoral. A Câmara de Vereadores do Ceará presta conta dos seus gastos, não é? Isso é uma exigência. Os prefeitos estão com as suas contas abertas para qualquer cidadão entrar e pesquisar, porque lá o meu estado é tudo rigorosamente aberto. Né? A folha do pessoal foi desde o início do ano passado. Não é? E todas as despesas, né, estão lá à disposição. E aí, o que é que vai faltar? Falta uma outra questão fundamental, porque esse dinheiro que a gente gasta, ele é arrecadado de várias formas. Né? São 16 impostos que o Estado cobra, municipal, estadual e federal. É uma parafernália complicadíssima e que faz com que alguns espertalhões se apropriem já na ponta da arrecadação. O contribuinte paga, mas esse dinheiro não entra nas contas públicas. Já há um acordozinho na ponta da arrecadação e um grande desvio de recurso, um enorme desvio de recurso de todos os impostos. Não estou falando aqui do ISS da prefeitura ou do ICMS do governo, não, são todos, não é? Menos o imposto de renda. Esse ninguém escapa, porque já vem descontado no contra-cheque. Né? Então, aí você tem a roubalheira na ponta da arrecadação e a roubalheira na ponta da aplicação. Né? E conta com a impunidade total. Então, nós temos um problema sério para resolver. E eu sugiro aqui, a minha deputada, eu fico muito feliz dela ter me trazido aqui para a gente debater as questões de sustentabilidade, que a gente comece a debater as causas da impunidade. Porque se nós não conseguirmos romper com a impunidade, dificilmente a gente vai transformar e mudar esse país. Nós vamos, a semana que vem, em Brasília, na audiência pública no Senado, começar um debate sobre as causas da impunidade. Porque uns dizem que é o excesso de recursos da justiça. Não pode ser só isso. Nós temos que mergulhar fundo. E aí, aqui, se a Assembleia Legislativa, comandada pela deputada Eliane Novaes, se aprofundar e ter com um diagnóstico
não é? Um bom diagnóstico das causas da impunidade no Ceará, nós vamos fazer isso em outros estados, e nós vamos cercar como nós cercamos a questão da transparência das contas públicas. Não pensem que foi fácil aprovar a lei da transparência. Só se aprovou a lei da transparência porque, em 2009, no Senado eu estava no Senado e realmente foi um trabalho intenso junto dos senadores, e foi em 2004 que nós aprovamos no Senado. E só veio ser aprovado em 2009 na Câmara, em função dos escândalos das passagens aéreas. Não sei se vocês lembram, não é? Tinha até um deputado aqui do Nordeste que andou distribuindo umas passagens para a namorada. E aí virou escândalo. Mas não foi só ele, não. Todo mundo dava passagem para todo mundo, inclusive para os movimentos sociais. Né? Todo mundo dava passagem na época. Depois mudou, agora mudou. Né? E aí foi no bojo desse escândalo que a gente conseguiu aprovar a lei da transparência, e depois, então, fez. Mas com muita resistência, ela ainda está sendo aplicada com muita resistência. Quem mais resiste à aplicação eram os tribunais de justiça, o Ministério Público, mas agora, com a centralização do Conselho Nacional de Justiça, essa questão vai ter que acontecer, e aqui no Ceará vocês vão ter aqui as contas todas publicadas. Portanto, eu vejo que, finalizando a minha participação, tem muitas perguntas aqui, até quando nós vamos existir sobre o planeta, até quando a gente for capaz de garantir, né, a sobrevida aqui. Não? Porque da forma como nós utilizamos recursos da natureza é absurda. Eu venho de uma região que está nitidamente, está claro ali que nós estamos consumindo o nosso capital. Tem uma região lá, na região de Marabá. Eu conheço lá, há 30 anos atrás, né, a região de Marabá era uma floresta compacta, né, linda, belíssima. Hoje, completamente deflorestado. Foi-se a floresta. Foi transformado em ferro-gusa. Hoje não tem nem floresta e nem ferro-gusa. Então, nós consumimos a floresta que sustentava ali aquela comunidade com uma diversidade enorme de atividades produtivas para produzir ferro-gusa, e isso aconteceu em várias regiões do país. Então, nós comemos o capital e ficamos sem nada. É como o taxista, não é? Na hora da agonia, vendeu o táxi, pronto, acabou-se. Por falar em motorista de táxi, eu ando de táxi em Brasília. Porque eu pessoalmente, posso fazer pouco, né, para melhorar a vida no planeta. Mas o que for do meu alcance, por exemplo, eu acho um absurdo andar uma pessoa num carro. Né? Então, para evitar isso, eu dispensei o carro do Senado e ando de táxi. Até porque eu gosto de conversar com a turma lá, que me passa muita informação para eu poder levar para a tribuna do Senado. Então, eu finalizo dizendo a vocês o seguinte: as questões são políticas, não é? Nós estamos num momento importante. Se nós pudermos convencer os eleitores, o cidadão, a cidadã, de que ela precisa controlar os gastos, porque não é verdade que as prefeituras não tenham dinheiro, não é verdade. Não são todas. Né? Você pegar, hoje, qualquer prefeitura aqui do Ceará, você acessa, ela tem, sim, uma receita, né? Resultado de transferência. Não é? O problema é que não tem controle social nenhum. E o representante popular, que é o vereador, muitas das vezes, por razão do clientelismo político, ele termina se enquadrando ali na orientação do prefeito e deixa de fazer aquilo que é fundamental do mandato popular, que é a fiscalização. Então, essa é a hora de cobrar que os prefeitos cumpram a lei, que prestem conta, sim, do dinheiro. Vocês vão observar que não é pouco dinheiro, não. Circula bastante dinheiro, o problema é a má aplicação desse dinheiro. Então, vamos começar a construir a sociedade sustentável, cobrando aquilo que nos é de direito, o resultado da nossa contribuição. Eu acho que esse é um passo fundamental. E também nos envolver nos debates. Eu acho que você tem inteira razão. Estão aterrando os mananciais, não é só aqui em Fortaleza, é no Brasil todo, em todas as cidades brasileiras. Não é? Está acontecendo esse mesmo problema de eliminação, aterramento. Eu não sei, porque as pessoas não imaginam que não tem como, não é?
Você aterra uma área de várzea, um manguezal, a água vai para outro canto, ela não desaparece, ela não evapora. Enfim, e a gente se manter fiscalizador. Eu acho que o papel que vocês cumprem aqui, participando desse debate, ele é fundamental. Agora tem que voltar, chegar na comunidade, reunir com a base de vocês, porque aqui tem muita gente representativa, membros da gente da sociedade civil, aqui nessa bancada também sindicalistas, ampliar o debate com as suas bases, para que a gente possa, então, construir essa sociedade que permita a nossa sobrevivência aqui desse planeta. E eu me lembro, agora, depois eu fiquei imaginando nas suas idas para lá, porque um dos maiores problemas da construção de uma sociedade, de um novo modelo de desenvolvimento, é você reunir as competências para construir isso, não é? Então, nós apelamos para o Brasil todo. A gente levava gente do Brasil todo, nas áreas específicas, e de outros países também, para a gente poder, então, ir desenhando. Agora, isso é resultado de uma vontade política, de uma decisão política. E como a minha eleição se deu em torno de um programa de desenvolvimento sustentável, aí foi mais fácil, mas não imagine o tamanho da resistência que eu enfrentei, né? Aquilo que alguém colocou aqui, entre investir em energia eólica, em energia solar e uma usina de carvão mineral, o carvão mineral vai receber todos os subsídios, todas as vantagens, todos os créditos, financiamento do BNDES, e a outra fonte de energia dificilmente vai ter os mesmos benefícios. Então, esse é o grande problema, não é? E a mesma coisa as hidroelétricas, elas recebem todo tipo de incentivo, não é? E nós temos a possibilidade de construir uma matriz energética, não é, muito mais viável, mais sustentável do que a hidroelétrica. Isso aí não tem a menor dúvida. O Brasil tem essa possibilidade, não faz porque está tudo muito controlado, a mesma coisa que o petróleo. As petrolíferas, como já foi falado, elas têm um controle, não é? Porque elas não estão só na produção do petróleo, elas também têm um controle do capital financeiro que hoje infelicita a vida de todo mundo no planeta, inclusive a vida deles lá, inclusive não só a nossa aqui do Sul, mas deles também, da Europa. Hoje está um drama danado na Grécia, na Espanha, na Itália, e ninguém sabe onde isso vai parar, e daqui a pouco volta a crise para os Estados Unidos e sobra para nós. Portanto, olha, deputada, muitíssimo obrigado, parabéns a vocês que estão integrados nesse grande debate. Nós é que agradecemos, senador, e eu queria dizer que o senhor tem que se retirar daqui 18h30, o senhor pegar o voo de volta, né? Senão corta o seu ponto amanhã. Mas dizer, né, do esforço, né, do senador de vir cumprir essa agenda, chegou já agora 12h30, 13h, e veio realmente só cumprir essa nossa agenda, nosso convite, né, e, portanto, sair da sua rotina, que nós sabemos da agenda intensa que o senador tem do Brasil, mas eu queria, olha, nós temos 10 minutos aqui, mas eu queria que cada um fizesse suas considerações finais, né, para concluir essa audiência pública. Aí eu queria passar para Paulo Henrique Lustosa, e aí a gente compartilhar o tempo aqui de uma forma mais adequada, porque nós temos trânsito para o aeroporto, e eu não queria jamais deixar que o senador perca o avião. Não, presidente, concordando com sua preocupação, só queria agradecer e dizer que esse é o espaço, esse é o papel do Legislativo,